Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel. Confiança, nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. Boa noite. Se comenta, se discute, faz-se greve, protestos, mas não se pensa como solucionar os problemas sobre a saúde no Brasil. A presidenta lança o programa Mais Médico, sem consultar as entidades. Os profissionais de medicina fazem protestos e não apresentam solução. Por fim, a solução é sempre, e por fim, o prejudicado é sempre a população, a sociedade. Vamos discutir esse tema hoje muito importante com o doutor João Bosco Mendonça, que veio hoje aqui para debatermos esses pequenos problemas aí, levar a você o conhecimento do que é que está se passando com o programa Mais Médico do Brasil, essa divergência com a nossa presidenta. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel. Confiança, nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. A partir de agora você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br. Assistir também a entrevista aqui, o nosso bate-papo com o doutor Bosco Mendonça, que está aqui hoje nos estúdios do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Lembrando também que se você pretende ou deseja assistir os programas Café com Leite, já estão todos lá disponíveis no nosso site para você assistir, debater, dar a sua opinião ou a sua sugestão. Doutor Bosco, muito obrigado pela sua presença, boa noite, é um prazer tê-lo no programa Café com Leite. Boa noite, Leite, é um prazer também estar aqui com você. Bom, nosso tema, doutor, está assim, extremamente em evidência hoje, né? E nada melhor do que um médico para a gente discutir esse assunto. É o programa Mais Médicos, né? A presidenta lançou esse programa com objetivo aí, e o que eu acho que ela mais levou em conta, o que mais afetou, foi a questão quando ela disse que poderá buscar médico no exterior. Como o senhor vê esse programa hoje? Como ele está fluindo assim à luz do seu ponto de vista médico? Eu acho que o título desse programa devia ser assim: Mais médicos em condições de trabalhar. Aí, tinha que ter essa observação, né? Em condições de trabalhar. Porque médico não é o bloco e a caneta para escrever, passar remédio. O médico tem que ter estrutura para trabalhar, tem que ter uma boa formação na época da sua faculdade, fazer sua residência e depois trabalhar no hospital que tenha toda a estrutura para servir bem a população, para servir bem de uma maneira geral e segura. Isso é necessário que o país tenha uma estrutura para isso, mas há muito tempo que essa estrutura vem caindo. Tendência é só cair. Só cair. Mas esse programa não vem agraciar, não vem melhorar a classe médica e a sociedade, não? Não, o Brasil tem uma quantidade de médicos razoável. Realmente eles ficam no grande centro por condições de melhor trabalhar. Cidades mais equipadas, cidades... É uma condição de vida até para eles mesmos e suas famílias, né? Perfeitamente. Você vê hoje médicos saindo de cidade em cidade, até correndo risco de vida, andando, se dirigindo para cidades que não têm estrutura nenhuma. Quando chega lá, um posto de saúde, com a caneta, o bloco, para passar remédio para o povo. Isso aí é um atraso total. Passar remédio não é a função do médico exclusivamente, né? Antigamente, as pessoas iam às farmácias, chegavam no balcão e diziam: eu estou com isso, estou com aquilo, o balconista fazer esse papel que estão querendo que faça hoje. Não, você vê que as coisas mudaram. Dentro do contexto desse programa, doutor Bosco, eu
venho acompanhando e acho que um dos focos, como eu disse no início, principal, que é quando a presidenta diz, ela não divulga publicamente assim, os detalhes, mas quando ela diz que, havendo necessidade, se busca médicos no exterior. Né? No ponto de vista jurídico e administrativo, eu opino da seguinte forma. Constando esse aspecto na lei, ou seja, havendo necessidade, eu vou buscar médico lá fora, eu acho que ela ganha um espaço quando ela evita um novo processo, uma nova lei, uma nova aprovação, que é uma burocracia. Eu acho que o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Então, quando ela diz abre esse parêntese aí, é exatamente para evitar fazer um novo processo para buscar novos profissionais. Porque nós temos aqui suficiente, não temos? Claro que temos. A presidenta, ela ficou numa situação difícil politicamente. E como a saúde, a educação e a segurança são primordiais. São primordiais. E que a população mais solicita, mais luta, mais cobra, ela aí partiu para essa possibilidade de trazer médico de fora. Mas se você vê bem, por exemplo, quando eu me formei, só tinha faculdade. Aqui no Fortaleza, Recife, Salvador, nas capitais. Uma ou duas. Eu fui me formar em Salvador. Você veja como era tão longe, como era tão difícil. Hoje você tem Juazeiro, Barbalha, vai ter no Crato, aí sai uma quantidade muito grande de faculdades. E às vezes essas faculdades não têm nem hospitais que possam servir a uma boa formação médica. Então, o Conselho Federal de Medicina, o que ele luta é para que essa formação saia bem feita. Saia mais qualificada. É mais qualificada. E depois esses médicos têm que trabalhar em locais que lhe dê toda a condição, que ter toda essa estrutura. E quando o médico é bem formado, ele vê que tem vocação para ser médico. O médico tem um leque de especialidades. Então ele pode ser um psiquiatra, se ele tiver vocação para psiquiatria, ele pode ser um cirurgião. Na cirurgia tem várias especialidades, ele pode ser um clínico, ele pode ser um cardiologista, e assim por diante. Mas é preciso que haja estrutura para estimular a vocação daquele médico. O senhor se formou quando? O ano? Sim. 75. 75. Como o senhor vê o exercício da profissão em 75 no aspecto, eu diria, de vínculo com o governo e hoje? Dá para fazer esse comparativo? Sim. Era melhor naquela época do que hoje? Naquela época o médico era mais valorizado, era mais raro se formar, era mais difícil, entendeu? E também as faculdades tinham uma preocupação muito grande de formar o médico com uma formação clínica ou cirúrgica muito boa. Naquela época você não tinha o diagnóstico por imagem, como se tem hoje. Os exames eram apenas complementares, mas a clínica era soberana. Muito médico operava o paciente pelo diagnóstico clínico, que ele não ia, às vezes, esperar por exames complementares se ele tinha a capacidade de dizer que aquilo era um apendicite, que aquilo era uma vesícula. Ele sabia clinicamente, porque ele aprendeu. E hoje as grandes universidades do país, as grandes faculdades, que é a USP, a Escola Paulista de Medicina, a Unicamp, a de Belo Horizonte, a do Ceará, as grandes capitais que tem tradução, a de Recife, a da Bahia, tem tradução, ainda hoje batalha no sentido de que o médico ele tem a capacidade de ser um clínico, de aprender clínica, que a clínica é sempre soberana. Os exames são complementares. Complementares, né? Aí às vezes há essa inversão, de os exames começarem para poder descobrir depois a doença. Descobrir depois. Então, né? Isso aí também gerou um custo muito alto. A ciência se tornou muito caro, né? Por causa desse problema. Então tem que haver uma arrumação, tem que haver... Então, existiam muitos brasileiros que não passavam nas faculdades daqui do Brasil estudar na Bolívia, Ainda hoje tem. Ainda hoje tem. E para voltar para cá, o Conselho Federal de Medicina também exigia tudo que está exigindo desses médicos que estão querendo vir para cá.
Doutor Bolso, mas aí no aspecto de apoio do governo, eu diria assim, como nós estamos falando do programa, que o programa há, de certa forma, uma redução, eu diria assim, uma redução para os atendimentos pelos hospitais. Naquela época, por exemplo, na época dos militares, por exemplo, o atendimento, o apoio, o senhor acha, do seu ponto de vista, era melhor? Eu digo para hospitais, para o atendimento médico, para clínicas. Não tenha dúvida. Em relação a hoje? Havia uma diferenciação muito maior. Então, o médico geralmente tinha um emprego, ou do estado, ou do município, ou federal, que ocupava um horário dele trabalhar, e os outros horários ele ia trabalhar na sua clínica particular, nos seus hospitais. Basta dizer que Juazeiro, quando eu cheguei aqui, tinha o São Lucas muito bem equipado, o Santo Inácio muito bem equipado, o Pronto-Socorro muito bem equipado, e tinha o Hospital de Fraturas, na época dirigido pelo Dr. Alberto Leite, que já fazia, na época, um apoio à especialidade. Todos quatro particulares? Todos particulares. Todos eram a equipe de médicos daqui, que todo mundo conhecia. Então existia um relacionamento médico-paciente muito bom, porque qualquer queixa que se queria fazer... O paciente conhecia o proprietário. Vou falar com o Dr. Bolso, vou falar com o Dr. Salviano, vou falar com o Dr. Chico Sampaio, vou falar lá no Pronto-Socorro com o Dr. Odílio, com o Dr. João Tavares, Dr. Ailton Gomes, vou falar que ali éramos nós que comandava a saúde. Aí as coisas vão ficando muito complexas. Às vezes ganhou esse hospital regional, mas não é regional. Essa parte de individualização não existe. Mas ainda voltando, eu ainda quero explorar mais essa parte aí do comparativo antigo e hoje. Hoje nós temos aqui no Juazeiro só um hospital particular, né? Em termos de hospital, de porta-hospital, é o Hospital de Fraturas, né? E tem as clínicas, né? A Clínica São José e a Clínica Santa Maria. Esse diferencial dessa clínica diagnóstica aí, né? Essas clínicas que tem aí, que é a Santa Maria e a São José, para o hospital, o que é que diferencia, doutor Bosco? O porte, né? O porte. Né? A clínica, ela é menor. Se bem que essas duas clínicas já estão bastante aportadas, mas o próprio ambiente, as instalações foram criadas no porte de clínica, né? No porte de clínica, em ruas sem estacionamento, sem a infraestrutura de um hospital. Um hospital é uma coisa, um hospital você tem... Quer dizer que nós tínhamos o São Lucas, o Pronto-Socorro, o PSIC, o IMIJUNO, uma estrutura... O IMIJUNO. É uma estrutura hospitalar fabulosa. O Santo Inácio e o Hospital de Fraturas. Eu nunca trabalhei em serviço público, a não ser no INSS como perito federal. Que o meu concurso, quando eu fui fazer eu optei para fazer essa parte do INSS, que seria medicina do trabalho, que seria reabilitação profissional e perícia médica. Então, minha formação no concurso que eu fiz era ligado ao INSS. Aí, passei em Salvador e fui transferido para cá. Quando eu cheguei aqui, fui trabalhar, sem vínculo político com ninguém, fui eu que passei, fui eu que trouxe meu emprego para cá. Trabalhei 30 anos na perícia e foi um período muito bom. Ainda está, né? Já tem algumas alterações, porque na realidade o governo vive uma crise financeira também, viu? Porque ela luta contra a inflação. A inflação é um dragão, né, que vive sempre atormentando o governo. Não deixa o governo dormir. Não deixa o governo. Mas o governo dá muita mancada. Gasta mal, administra mal e leva o país a... nos prejudica também a população. Né? Doutor Bosco, Água Mineral Cristalina dos Alpes patrocina o programa Café com Leite. Eu não posso deixar de lhe servir, até porque o senhor já conversou muito aqui, e eu faço questão de lhe servir aqui a Água Mineral Cristalina dos Alpes. Senão o senhor perde a voz e não consegue falar, né? E essa gripe aí que está acontecendo... Né? Pois é. Enquanto isso, nós vamos falar aqui da compra premiada com sorte.
Compre seu veículo ou sua moto em longas e suaves parcelas, onde no momento em que você for sorteado não vai pagar mais nada. É assim na compra premiada com sorte. Se você não quiser receber o veículo ou sua moto, você recebe o prêmio em dinheiro vivo. É assim na compra premiada com sorte. Lembrando que neste mês, se você comprar uma cota da compra premiada com sorte, você leva imediatamente um capacete na hora da assinatura do contrato. Você encontra a compra premiada com sorte em Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e na cidade de Jardim. Compra premiada com sorte, sonhando alto e conquistando o impossível. Vou chamar aqui, vou servir um cafezinho também. Doutor, veio aqui, tem que saborear a água mineral cristalina dos Alpes e o café sem nome. Esse café ainda não tem nome, viu? Eu só vou tomar o café porque você está me pedindo. Mas à noite, se eu tomar café, não, mas aqui, eu vou ficar com insônia. Não vai nada, que aqui esse café aqui deixa o senhor tranquilo. Enquanto isso, vamos chamar aí, Fernando, o último sorteio da compra premiada com sorte. Compra premiada com sorte, sonhando alto e realizando o impossível. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um sorteio aqui da compra premiada com sorte. Lembrar que nós estamos lançando a partir de agora uma belíssima promoção. Você fecha um contrato conosco e automaticamente na assinatura do contrato você ganha já um capacete independente do sorteio. Então, feche um contrato com a compra premiada com sorte, acredite na sua sorte, realize o sonho da moto ou do automóvel 0 km e até o dia 30 deste mês você ganha na assinatura do contrato um capacete. Compra premiada com sorte, sonhando alto, conquistando o impossível. Grupo CS 03, nós vamos tirar a bolinha, lá vem a senha. Quem será o contemplado? Quem será a contemplada? Vai sair daqui com a moto totalmente quitada. Quem tem a senha de número 30. Senha de número 30 pertence ao Francisco Alves Lima. Uma Fly 125, 0 km, e ele vai receber essa moto totalmente quitada. Sorteio do grupo CS08, que é o grupo de automóvel, grupo de carro. Vamos ver quem vai sair daqui também com seu carro totalmente quitado. Lançado a promoção até o dia 30. Você fecha um contrato conosco, acredita na sua sorte e na assinatura do contrato você recebe um capacete novinho em folha. Então, faça um contrato com a compra premiada com sorte, acredite na sua sorte, pois a sorte está aqui. Quem está com sorte nesse grupo? Vamos tirar a bolinha? Grupo CS08, grupo de automóvel. Vamos ver quem vai sair daqui com um automóvel, um carro 0 km totalmente quitado. É a senha de número 9. Senha de número 9 pertence ao Edinaldo Aparecido Costa Moura, um Gol GS 0 km. Senha de número 9, Edinaldo Aparecido Costa Moura, vai sair daqui, já sai daqui com o carro totalmente quitado, vai receber seu automóvel 0 km e não vai pagar mais nada. Mais uma vez, acredite na sorte, feche um contrato aqui na Consorte e na assinatura do contrato você recebe um capacete. Compra premiada com sorte, sonhando alto, conquistando o impossível. Compra premiada com sorte, sonhando alto e realizando o impossível. É assim na compra premiada com sorte. Todas as semanas aí um sorteio. E lembrando que este mês, até o dia 31 de agosto, se você comprar uma cota de uma moto, você sai nas mãos com um capacete na hora da assinatura do contrato. Um abraço a Núbia, a Daiane e a Ricardo aí da compra premiada com sorte. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o Dr. Bosco Mendonça, falando sobre esse programa mais médicos, ou menos médicos, quem sabe, dando a sua opinião sobre o tema, levando a você as informações sobre o que não é discutido no mundo, digamos assim, por trás das câmeras, né? Mas vamos falar agora da água mineral cristalina dos Alpes. É sobre ela que eu quero falar, com muito mais saúde e pureza. É assim com a água mineral cristalina dos Alpes, ela que é totalmente engarrafada sobre os mais rígidos controles de qualidade e higiene. A água mineral cristalina dos Alpes
traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente. Você encontra água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região. Água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde agradece. Televendas 88-3482-1810. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. É isso aí, você pode também assistir os nossos programas no site programacafécomleite.com.br, dar sua opinião, dar sua sugestão sobre o que você pretende discutir, ouvir e aprender aqui através do programa Café com Leite. Doutor Bosco, tema assim muito relevante, né? Eu vou ali atrás, eu vou para o SUS. Eu acho que um dos problemas que levou a essa situação dos hospitais, essas dificuldades financeiras dos hospitais, é o descredenciamento do SUS ou a redução de valores. O senhor concorda com isso ou o SUS hoje é um sustentáculo dos hospitais? Nós estamos falando de Juazeiro do Norte, o SUS acabou aqui, não tem praticamente o SUS. A prefeitura, não pode se contar com o SUS. Não pode. Não tem hospital. Não tem hospital. Santo Inácio, que era aquele gigante, aquele hospital gigante, recebia R$150 mil por mês do SUS. Isso recente, pouco antes de fechar? Em 2008, 2009, ele fechou em 2000. Ele foi encampado em 2009. Ele recebendo R$150 mil para atender quantas pessoas, em média? Ele tinha um teto financeiro, eu recebia 60 mil. Não existia quantidade, existia a produção até chegar... Aquele valor. Tinha a IH, por exemplo. Eu recebia 120 AIHs, 120 cirurgias por mês. Acho que Santo Inácio seria 2 ou 3 vezes essa quantidade. Mas existia uma produção maior de atendimento. Essa produção maior... aí a prefeitura às vezes complementava, às vezes ficavam devendo. Mas me diga uma coisa, o senhor diz assim, o Hospital de Fraturas recebia um teto aí em 2008 mais ou menos, né? R$60 mil. Aí o senhor tinha que atender X pessoas, 120 cirurgias, hipoteticamente aqui, à época. Senhora, dia 18, o senhor atingiu aquela quantidade, parava o atendimento pelo SUS? Não. Porque a urgência e a emergência, você não podia deixar de atender. Aí você deixava de fazer cirurgias eletivas, que seriam, no meu caso, seriam cirurgias de doenças, que não era acidente. Seria uma osteomielite, seria uma artrite de joelho, seria uma deformidade. Algo que dava para esperar para o mês seguinte. Algo que seria agendado, e era retardado para ser feito quando pudesse surgir essa oportunidade. Então o valor do SUS era ínfimo? Não existia. Existia vocação, né? Vocação. Eu trabalhava, nunca quis saber quanto era que custava o que eu ia fazer. Eu fazia porque gostava de fazer. Fazia porque gostava. Chegou lá e acabou a conversa. Agora, o senhor sabe hoje aqui, eu não diria a nível nacional, eu diria a nível nacional, quantos leitos por habitante nós temos? O senhor sabia, em termos de leitos de hospital por habitante? Não, existem esses dados no Brasil. No Brasil, no Juazeiro eu não sei como é que está essa situação. Com esse mas a nível nacional? Tem 2,5 habitantes, 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Agora, 2 leitos e meio para cada 1.000 habitantes. No Brasil. Agora, no mínimo, teria que ser 5, no mínimo. A Organização Mundial de Saúde estabelece que pelo menos fossem 5. Quer dizer, no estado atual, o Brasil tem a metade do que é, no mínimo, necessário. E um país
com essa dimensão, né? E sem se falar como é que está a situação de Juazeiro. Mas é muito pouco. E hoje a estatística diz que é 2,5. Nos Ou últimos seja, 5 2 anos, leitos e meio para 1.000 habitantes. Nos últimos 5 anos, fecharam 288, 89 hospitais no Brasil. Tipo assim, Santo Inácio, São Lucas, o pronto-socorro. Hospitais particulares. Só que no Juazeiro não ficou um. Agora, no Brasil foi isso. Então, quer trazer o médico para quê? O que tem que fazer é a infraestrutura, que o médico vai trabalhar, que vai produzir, que vai resolver o problema das populações, de uma maneira geral. Ou seja, na verdade, o que se necessita hoje não é. Isso é que eu Não conselho. é médico, é hospital. Né? Isso é que é o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Hospitais e todas as instituições ligadas à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é a minha sociedade, todas as sociedades brasileiras de cardiologia, de clínica, todas as sociedades que assistem programa da televisão sobre isso, específico sobre isso, e eu vejo que é a voz geral. Porque existe a política. Política é uma coisa e a realidade é outra. Entendeu? O Hospital de Fraturas. TV Verde Vale, Canal 13. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Bosco Mendonça, ele que é traumatologista e ortopedista, diretor, presidente do Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri, né? O nosso querido, conhecido como Hospital de Fraturas, aqui no Triângulo, aqui na Praça do Triângulo, bem centralizado. Vamos falar também do LAMIC, Laboratório LAMIC. Se você precisar fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao Laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. É assim no Laboratório LAMIC, que realiza exames com o método hemoglobina glicada pelo método de HPLC, com metodologia padrão ouro. O LAMIC tem a direção do Dr. Ivanilson Júnior, Dr. Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral. E fica aqui na rua Padre Cícero, 759, aqui em Juazeiro do Norte. Laboratório LAMIC. Doutor, essa questão esse programa me deixa ainda... eu sempre costumo dizer que o problema do governo, dos gestores, é de que se não divulga a coisa de forma ampla, parece que eles temem a mídia. Todo gestor público deveria ter, tem, mas não gasta, um processo de divulgação daquilo que pretende fazer e daquilo que está fazendo. As informações de forma precisa, é necessário dizer, porque veja só, quando a presidenta Dilma chega e lança um programa dessa natureza, mais médicos, aí a população, os médicos, por um lado... Pensa logo que não tem médico. Que não tem médico. Não é bem E vai buscar médico no exterior porque não tem médico. Médico tem, todo ano tem aí uma turma aí no mercado, né? Como outros profissionais liberais. Então, tem. Agora, como o senhor diz, ela não foi lá dizer que não dá condição do médico trabalhar. Ela foi dizer que o médico não quer trabalhar no interior. Você olha em qualquer reportagem pelos jornais de televisão, que quando foca um hospital, você vê que aquele hospital está sucateado, está cheio de maca quebrada. Não existe uma reportagem de qualidade com o hospital. Não existe. Não existe. Eu nunca vi, nunca assisti. Então o médico, ele não gosta de trabalhar nesses lugares. E o pior é que o direcionamento, doutor, que é quando leva a reportagem de um hospital, a mídia traz uma reportagem de um hospital, ela traz que os pacientes estão em macas, que os pacientes estão nos corredores, que estão sendo mal atendidos, que estão... Mas ele leva a coisa para o lado mais, assim, da agressividade ou da falta de humanidade dos médicos, do hospital. Ou seja,
ele não vai para essa questão do governo, do apoio do governo para que isso seja bem aplicado. Isso finda levando o médico a ficar mal formado, a perder o estímulo. Perder o estímulo. Entendeu? Aí muitas vezes o médico sem estímulo, ele vai entrando em decadência também. Até porque é a sobrevivência dele, né? Entra em decadência porque não tem estímulo. Mas olha, sempre essas mídias, quando são colocadas sobre hospitais, é com a intenção, eu não sei se com a intenção, eu não posso dizer bem assim, mas é direcionada para denegrir a imagem dos profissionais de medicina e também aos hospitais. Você pode observar que ele diz, o hospital tal, na cidade tal, está atendendo assim, o médico não quis atender. Ora, o médico não... Ora, ele vê ali os pacientes ao seu redor sem condições de atender, porque não tem condições humanas, condições físicas, condições estruturais. Você pode acreditar que nenhum médico teve a experiência que eu tive, porque peguei o hospital mais complexo que existia, que se chama Hospital de Traumatologia, Hospital de Acidentados. Quer dizer, você atender um acidentado com aquela família ansiosa, com aquele conflito, é preciso ter com a dor, né? Com tudo, risco de vida. Quantos eu não atendi já mortos? E às vezes tem que dizer à família que ainda não tinha acontecido a morte, estava... Tudo aquilo ali servia de assistência social, servia de tudo, quantidade de acidentes que chegavam ali. E não era uma obrigação da nossa área, que era uma área particular. Ele estava fazendo o serviço do Estado ali. Entendeu? Eu sou do princípio de... Não tinha estímulo nenhum, não tinha. Não tem ainda hoje. Não tem ainda hoje. Olha, eu sou contra, por exemplo, o município ter o controle de um mercado público. Eu sou contra o município ter o controle de um apoio rodoviário. Eu sou contra. O município e o Estado, eu digo município porque estamos aqui, mas eu digo em nível de Estado e de União. Tem que se manter as estradas de forma adequada para transitar. Tem que se manter a saúde de forma perfeita para que as pessoas tenham a educação acima de tudo, porque quem é educado adoece pouco. Né? A educação tem muito a ver. Mas aí, geralmente, os gestores públicos direcionam a coisa mais para o lado, digamos assim, de assuntos que, no meu ponto de vista, eu não sou gestor público, para o lado de que não traz benefício à sociedade. Ele administrar um mercado público com apoio rodoviário ou outras instituições, aí eu até que admito que ele controle, mas que o controle disso financeiro que saia das mãos do município. A responsabilidade, ela apenas fiscaliza. O Estado, o município, a União tem que dar escola e educação e saúde para esse povo. E é assim que eu acho que a maioria das pessoas deveriam direcionar. Não vai ser fácil. Muito difícil, né? Muito difícil. É preciso que entidades de plano de saúde também entrem nesse campo de hospitais para melhorar. Estão entrando aí, né? O Hospital Unimed aí entrando com... E tantos outros, né? Tantos outros, no plano para melhorar, mas de qualquer maneira a parte do governo é deficitária e isso não funciona com demagogia, só funciona se tiver, por exemplo, existe o Conselho Federal de Medicina, existe as associações de hospitais, existe tudo isso tem que sentar na mesa. Sentar na mesa, porque tem critério, tem ética, não é politicagem. Doutor, e os atendimentos hoje do Hospital de Fraturas, como é que anda? Tem um atendimento ambulatorial e né? Vai levando, tem dificuldade, não é? Dificuldade. Porque o custo de hospital é muito alto. Muito alto. Muito alto, né? 24 horas. 24 horas. Não fecha. E aí outra coisa, o hospital, com todas essas elogios que você fala, mas o hospital precisa se equipar, precisa abrir a UTI. Se modernizando a cada dia, né? Foi lá onde eu disse, né? Que há 30 anos nós já tivemos UTI, fechamos, né? Nós temos tudo lá dentro, precisa funcionar. Agora é um custo muito alto para funcionar, né? Muito alto para funcionar. E quem chega necessitando, não quer saber, quer usar. Quer dizer, nós fazemos lá o que se pode fazer, mas muitos pacientes são transferidos quando
Hoje é praticamente um hospital que faz muita cirurgia eletiva. A cirurgia eletiva tem a qualidade de se planejar, né? Nesse planejamento, o hospital é bastante organizado. Eu tive lá essa semana por 2 vezes e vi um fluxo de pessoas muito bom, e eu fiquei muito feliz porque eu achei bom pelo fluxo comercial, mas fiquei triste com a quantidade de pessoas doentes, né? Na verdade, que buscam a melhora. Doutor Bosco, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer demais, torcer pelo Hospital de Fraturas, que apesar de ser o único que permaneça, buscando, como eu disse anteriormente ali, pela melhoria contínua do atendimento, se atualizando, modernizando com a tecnologia, e que o senhor, sob os seus comandos, né, sobre as suas diretrizes, ele continue sempre logrando os êxitos necessários. Eu espero que ele continue ou com a nossa gestão, né? Nossa gestão, ou que ele passe para frente, mas que ele siga uma história que a semente continue frutificando. Começou, entendeu? Tô. E eu tenho certeza que eu fui o braço mais forte, eu fui sem comentário. Ainda é, né? Ainda sou, mas isso aí eu já estou abrindo mão de quem quiser me dar o ombro para me ajudar, entendeu? Estou chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a sua presença. Com certeza, suas informações foram muito importantes para o nosso telespectador. Espero tê-lo aqui novamente no programa Café com Leite. Tá bom, Leite. Boa noite aos telespectadores da TV Verde Vale. E estar com Leite, estar com todos vocês é um prazer muito grande. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa. Terça-feira estaremos de volta aqui às 20h30 com mais um convidado e um novo bate-papo descontraído e interessante para você. Um abraço a toda a equipe que está por trás das câmeras fazendo esse programa ir ao ar. Um abraço a todos e até lá. Fiquem agora com Marcelo Fraga e o Multimídia. Fala.